Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a atualização da versão 4.05x do programa Dexion Contábil. A primeira atualização se refere à importação de extratos bancários. Agora é possível importar extratos bancários do sistema iUgo, além dos novos modelos BRB, Banco do Brasil, Santander e Itaú. A próxima alteração se refere ao cadastro de uma conta no plano de contas. Agora, ao acessarmos o menu Arquivo, Plano de Contas e alterar uma conta, na guia do SPED foi criada uma subguia Mudança do Plano de Contas. Caso a contabilidade tenha mudado a estrutura do plano de contas, deve-se informar um vínculo com o plano de contas anterior no seguinte campo. Ao gerar o SPED contábil marcando que houve mudança de plano de contas, serão gerados através desse campo preenchido os registros I157, com as informações do vínculo do plano de contas anterior. Esse registro I157 é utilizado pelo SPED-SF para recuperar os saldos dos planos de conta anteriores. Na tela apresentada, clique no mais verde para incluir. Caso a empresa tenha um centro de custo, atualmente, selecione o tipo de centro de custo e depois o centro de custo. No campo Conta, deve ser informado o número da respectiva conta no exercício anterior. E caso no exercício anterior também tenha um centro de custo informado, digite o número desse centro de custo no seguinte campo. Informe o mês, a natureza do saldo e o saldo inicial. E clique em Salvar. Lembrando que, para que essa informação seja levada para o SPED-SD, é necessário que, ao gerar o arquivo, através do menu Adicionais, Gerar arquivo para o SPED contábil, o campo Mudança do plano de contas deve ser marcado com a opção 1. Houve mudança no plano de contas, após preencher o campo, gere o arquivo. A próxima alteração se refere ao plano de contas. Ao clicarmos no botão Consultar, foram criados os botões Conta Anterior Analítica com Movimento e Próxima Conta Analítica com Movimento, para navegar somente pelas contas analíticas que possuem movimento. Serão utilizadas as teclas mais e menos como atalho. Após selecionarmos uma conta e clicar em Consultar, o programa mostrará o saldo da mesma conta. O programa fará uma consulta no saldo dessa conta nos meses designados. Ao clicarmos no botão Próxima Conta Analítica com Movimento, o programa mostrará a próxima conta com movimento, mostrando o saldo da mesma. E ao clicarmos em Conta Anterior Analítica com Movimento, o programa volta a mostrar a consulta da conta anterior analítica com movimentação. É possível clicar nos botões de mais e de menos como atalho para utilizar os seguintes botões. Além disso, foi criado o botão Livro-Razão. Ao clicarmos nesse botão, o programa abrirá um livro-razão da conta selecionada. A próxima alteração se refere ao plano de contas. Ao clicarmos no menu Arquivo, Plano de Contas, constará agora a opção de renomear. Nessa opção, pode-se renomear uma conta analítica para uma outra conta analítica que não exista. Deve-se tomar bastante cuidado para não renomear uma conta que tenha saldo em outros exercícios, pois isso afetará o SPED contábil e o SPED-SF. A recomendação é que seja gerado um backup da empresa antes de utilizar a função de renomear no plano de contas. Agora vamos renomear uma conta. Essa será a conta de origem, e na conta de destino, vamos informar um novo número para essa mesma conta. Feito isso, clique em Renomear, mostrará uma mensagem informando que existe movimentação nessa conta em outros exercícios, informando qual é a empresa, o exercício e o número do lançamento, e advertindo que essa alteração poderá comprometer o SPED contábil e o SF. Caso deseje confirmar a operação, clique em Sim, e o programa apresentará uma mensagem de confirmação. Após o procedimento, confira que o programa criou a nova conta que digitamos. A seguir, vamos falar sobre a próxima atualização que se refere à inclusão de plano de contas. O procedimento que faremos serve para a importação de plano de contas no formato TXT. Ao acessar o menu Arquivo, Tabelas Auxiliares, Tipos de plano de contas, clique em Incluir. Vamos informar um nome e uma descrição para esse plano de contas. Agora clique na ícone das duas setas azuis ao lado direito, Importar plano de contas. O programa então abrirá uma janela para selecionar o arquivo que deseja importar com as contas do plano de contas desejado. Clique na lupa e selecione o arquivo. E a seguir, informe o layout do arquivo que deseja fazer a importação.
Caso deseje incluir um novo modelo de layout, clique no mais verde. Na tela apresentada, clique em incluir e preencha os dados do layout que vai utilizar, onde o tipo pode ser uma variável ou um valor fixo de acordo com a estrutura do plano de contas. Informe qual que é o tipo de separador utilizado no arquivo. E na origem, selecione se a origem desse plano de contas é do SPED contábil ou de terceiros. Nos campos, ao clicar no mais verde para incluir, deverá informar de acordo com a ordem em que estão no arquivo. Feito esse procedimento, clique em salvar. Após selecionar o layout desejado, clique em ler. Se houverem contas repetidas, o sistema mostrará uma mensagem de alerta informando sobre contas que estão duplicadas. É possível verificar contas duplicadas também clicando no ícone Inconsistências no canto superior esquerdo. Nessa situação, deveremos desmarcar as contas que foram duplicadas. Após verificarmos qual sequencial que ficou duplicado, podemos clicar na setinha verde ao lado esquerdo para selecionar o sequencial. No caso, o programa achou 2 registros. Devemos desmarcar apenas um deles. Após selecionar apenas um sequencial das contas que foram duplicadas, clique em Continuar. A seguinte mensagem de atenção está informando que serão inclusas contas de níveis sintéticos para que seja incluída a conta de nível analítico no sistema. Após clicar em Sim, o próximo passo é configurar as contas, indicando a natureza e a classificação das mesmas. Essa configuração pode ser feita a partir das contas sintéticas e replicadas para as contas do mesmo grupo. Clique na conta desejada, por exemplo, a conta 1 do ativo, e clique no ícone do martelo no canto superior esquerdo, Configurar contas. Marque a opção de aplicar nos níveis inferiores da conta. Dessa forma, os dados preenchidos também serão preenchidos para as contas de nível inferior. Agora preencha os campos, como por exemplo a natureza, a classificação da conta, o campo de conciliação e preencha o campo de lançamentos e clique em Aplicar. Dessa forma, o sistema aplicará essa configuração para todas as contas do grupo. Sabemos que existem subgrupos que podem ter uma configuração diferente, tendo a natureza credora, mesmo sendo do ativo, por exemplo. Como, por exemplo, as contas de depreciação do bem. Então, depois que fizermos essa primeira configuração, poderá localizar os subgrupos e ir ajustando de acordo com as particularidades. Essa configuração deve ser feita em todas as contas do plano de contas importado. Para facilitar a localização dos grupos, consta nessa janela os ícones das setas para cima e para baixo, onde é possível clicar em uma delas para mostrar a próxima conta principal. Dessa forma, aparecerá a próxima conta do grupo, onde será possível clicar no ícone do martelo Configurar contas e definir a configuração para esse próximo grupo. Após terminar a configuração de todas as contas, o botão Confirmar ficará ativo. Clique nele para que o plano de contas seja incluído. Após o procedimento, continue preenchendo o plano de contas do SPED utilizado pela empresa, o tipo de estrutura do balanço e da DRE. Feito isso, clique em Salvar. Após salvar, o plano de contas ficará registrado no programa Dexon Contábil, cabendo apenas alterar as contas desejadas e definir as respectivas contas do balanço ou contas da DRE. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte pelo número 3451-3800 ou com o nosso atendimento virtual disponível no site da Dexion, www.dexion.com.br.